Bom dia, meus amigos. Jetta TSI na área, Jetta 1.4 Comfortline. Esse aqui é 2018, pessoal, modelo 2019, já não é aquele carro novinho. Vamos à primeira partida do dia aqui. Nós já alcançamos a incrível marca de 38.666 km, ou seja, foi realmente muito rápido até então, né? E aí eu vou falar um pouquinho hoje para vocês as primeiras impressões, de mais algumas impressões. Não são mais as primeiras, né, pessoal? Vou falar um pouquinho das impressões que eu tô tendo com esse carro, que são boas em linhas gerais, mas ele lembra um pouquinho aquelas características dos Volkswagen, de não ter um bom isolamento aqui acústico. Pelo menos não o que a gente espera de um carro dessa categoria aqui e desse valor de mercado, né? Mas até porque essa unidade aqui 2018, 2019, como eu falei para vocês, ela tá com valor aproximado de entre 90 e 119 mil, 120 mil, se considerar a versão Comfortline bem usada, já bem rodada, ou uma versão R-Line, que é 1.4 ainda, não é 2.0, porque quando o Jetta veio nessa restilização aqui, ele veio com o motor 1.4, depois que veio o motor 2.0, e então é um carro realmente caro. Então vamos às minhas considerações aqui, mais algumas impressões do carro. Eu vou falar um pouquinho do que virá adiante com esse modelo aqui. Eu já tinha feito um vídeo sobre as qualidades do Jetta, e aí eu resolvi fazer um vídeo sobre as coisas que eu não me agradam muito no Jetta. E lembrando que eu vou até baixar um pouquinho o banco aqui, que é comando manual, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui é justamente dentro da questão custo-benefício do carro, do valor dele de mercado, de onde ele está inserido, da categoria que ele está inserido, né? Mas assim, por exemplo, a categoria desse carro é a categoria do Cruze, categoria do Corolla, do Honda Civic, né? Em linhas gerais. Aí tem o Arizo, né? Tem outros carros ali da categoria também, que no primeiro momento não vendiam muito, agora passaram a vender um pouco mais, tal. Mas de todos esses carros, eu já andei em todos os outros carros, de todos eles o que tem o pior comportamento de suspensão na cidade é o Jetta. O Jetta, ele tem aquela típica suspensão dos Volkswagen na cidade. Na estrada o carro parece bem macio, na estrada você vai sentir que ele tem um balanço, que a suspensão dele é aquela suspensão seca, típica de Volkswagen, típica da suspensão do T-Cross, típica da suspensão do Virtus, né? Então você passa no buraco aqui, você sente a suspensão trabalhando inteira, né? Não tem aquele isolamento da suspensão para o carro. Isso é uma coisa que me incomoda bastante no Jetta. Então você passa num buraco, você escuta toda a suspensão trabalhando, lembrando que esse carro tem um valor muito alto de mercado, né? Um valor muito caro. O freio começou a dar uma chiadinha agora, mas aí até então não quer dizer, não representa muita coisa. Mas nós já atingimos aqui, como eu falei, 38.686 km. Nós pegamos ele com um pouquinho mais de 38 mil. Já está quase para o final de 70% do teste, né? Quase 70% do teste. E isso me incomoda bastante. Então essa unidade aqui, ela está com além de ter esses barulhos, tem uns barulhos da carroceria aqui, também típicos do Volkswagen. Você fala, ah não, mas o carro é usado por locadora tal. Mas eu peguei o HB20, ele não tinha barulho nenhum, nem de suspensão. Peguei o Kicks, ele não tinha, o Toro, todos os outros carros eles não tinham também esse barulho. Esse aqui tem aquele barulho de plástico, o teto solar tá batendo um pouquinho aqui, o acabamento do teto solar. Os plásticos das portas de trás dão umas estaladinhas, até porque o acabamento da porta da frente é emborrachado e o traseiro da porta de trás não é aquele plástico convencional, mas aí também é uma coisa comum na categoria. Mas eu estou explicando por que os plásticos de trás fazem barulho e os da frente não fazem barulho, né? Então isso é uma coisa realmente que me incomoda. Ele tem uma suspensão seca, eu acho que esse é o termo correto, aquela suspensão que ela não é macia, é aquela suspensão que você sente todo o impacto do buraco no carro, né? Então você passa, você sente a suspensão trabalhando, mesmo que não tenha problema algum, né? Então isso é uma coisa que me incomoda. Aqui, nesse motor 1.4 turbo, ele tem a entrega de potência um pouco mais linear, talvez pelo isolamento acústico aqui, pelo peso do carro, é um pouco mais linear do que no T-Cross e no Virtus, o Virtus era excelente nessa parte, era melhor. Eu já falei para vocês, pessoal, que eu
falo o que realmente o carro me transmite, né? Então eu me sentia com um carro mais bem casado no Virtus TSI do que no Jetta 1.4. Então o Jetta 1.4 aqui me lembrou bastante aquele comportamento do T-Cross melhorado, né? Aquele motor um pouco áspero demais. Isso tudo que eu tô falando é um comportamento na cidade. Na estrada não tem nada disso, você não vai perceber absolutamente nada. Então no Virtus eu senti um isolamento melhor acústico do motor, talvez o motor tricilíndrico ele passa menos vibração para o carro. Olha só, ele deveria passar mais vibração, mas ele passa menos. Aqui você escuta aquele rangido do motor inteiro entrando dentro do carro em baixas rotações, desde quando você começa a retomar a velocidade com o carro, né? Então isso é uma coisa realmente que me incomoda no Jetta, é uma coisa que chama atenção assim para uma coisa que não vale tudo que deveria, tudo que eles cobram pelo carro, né? Então eu não compraria jamais o Jetta 0 km na versão um Jetta 0 km. Eu não compraria. Eu não compraria porque é muito caro e pouco acabamento para esse valor todo, né? Agora eu entendo por que as pessoas insistem em comprar o Civic e o Corolla, porque eles têm um refinamento melhor nessa parte. E para quem não liga muito para a questão da esportividade, lembrando que tem o Civic Touring também, né? Não é para o Jetta 2.0, mas é um grande carro, né? Um bom motor, né? Agora eu entendo por que eles são líderes de vendas mesmo, realmente, justamente por causa disso. Aqui você sente todo o trabalho da suspensão, como eu falei, da carroceria torcendo, fazendo barulho aqui. Nada que incomoda bastante como no T-Cross, é menor. Existe, como eu falei, um isolamento acústico maior, mas tem uma série de barulhinhos aqui. Pessoal, está abastecido o carro com álcool. Já que a gente está pegando aqui um circuito rodoviário, me pediram o vídeo dele com álcool, né, na estrada. Eu vou pegar um pedacinho do circuito do Rodoanel que a gente sempre pega, então eu vou aproveitar aqui já, ó, para zerar todos os comandos, velocidade média zerada aqui. Já zerei, percurso está zerado, tempo de viagem, consumo médio instantâneo, tudo zerado. Vou zerar o trip também aqui, que é por esse botãozinho, não sei porquê, né? Sinceramente não sei porquê, e vamos deixar aqui no consumo médio. Quando chegar na rodovia, nós vamos ativar o Cruise Control. Aliás, ele está no modo normal. Lembrando que para fazer o consumo a gente utiliza todas as possibilidades aqui do carro de economia, né? Que visa economia. Coloquei no modo Eco, Driving Mode Eco, né? Então já está no modo Eco. O modo Eco faz o carro sair, ó, tá em terceira marcha, parando o carro, ó, E3. Agora ele vai ficar no E2, então ele vai sair em segunda marcha. Normalmente ele sai em segunda marcha. Então, câmbio no modo Eco, ele já liga o Start-Stop automaticamente. Estava desligado, agora ele ligou, então o carro está desligado. E vamos ver como é que ele se comporta. Ar-condicionado, vamos ligar aqui também, na posição automática em 23 graus aqui. E vamos ver como é que ele vai se comportar nesse percurso em circuito rodoviário com etanol. Com gasolina, se não me engano, ele chegou a fazer 19 km por litro. Vamos ver como vai ser com álcool. Os primeiros quilômetros aqui, ainda na rua, no comecinho da Anchieta aqui, né? Ele tem os LEDs diurnos, então não precisa acender o farol na estrada. Aliás, mudou de novo a legislação sobre isso. Parece que só nas estradas federais que a gente vai precisar de ligar a luz, né? É só para alterar mesmo coisas que sem necessidade alguma, né? Deixa como tá, deixa com o farol aceso mesmo, que é sempre melhor. As pessoas já estavam se acostumando a usar o farol, né? E vamos ver como é que é o consumo dele entrando aqui, agora tá 6.6, os primeiros meio quilômetro rodado, né? E vamos ver como é que ele se comporta. Eu vou falar um pouquinho mais das características negativas do carro na estrada, juntamente com a questão do consumo médio de etanol num circuito que vai ultrapassar, se não me engano, os 100 km rodados. No modo Eco, que não existia ali no T-Cross, no modo Eco você tem uma condução, ó, o giro sempre fica muito baixo. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é do ar-condicionado realmente, não tenho condução. Vamos ver se eu consigo tirar o ar aqui da frente da câmera. Bom, ar fora da câmera aqui, e essa é a posição que eu tenho de dirigir no Jetta. Mesmo na posição mais baixa ainda fica um pouco alto para mim, mas vamos ver como é que é. Aqui tem um radarzinho a 50. Vamos ver como é que é o comportamento desse carro na estrada. Eu ativei o Cruise Control em 80 km por hora, aqui é 90, né? Mas é impressionante, quando você pega a estrada, o consumo dele já começa a melhorar sensivelmente, né? Lembrando que eu zerei agora há pouco, apenas 2 km rodados, comecinho da Anchieta. Infelizmente o turbo empurra bastante, por isso que eu coloquei 80 inclusive, para não passar dos 90.
e ele vai tentar reduzir agora, quer ver? Vamos ver se ele vai engatar uma marcha. Só vou ter que frear, porque ele vai passar de 90 km por hora e tem um radar ali logo na frente. Ele não reduziu. Ele não reduziu. Vamos deixar assim como tá mesmo. E vamos lá. Quando estiver entrando no Rodoanel, eu chamo vocês aqui novamente. Nesse pedaço aqui eu estou oscilando o cruise control entre 80 e 90 km por hora para não passar da velocidade de 90 ali, né? Como eu falei, né, o turbo empurra bastante aqui nas descidas, então não tem muito freio motor. E vou voltar a falar um pouquinho mais das características negativas, não muito legais do Jetta no vídeo aí. Bom, uma outra coisa que me incomoda um pouquinho no Jetta é esse couro do volante aqui, que eu achei ele de pior qualidade do que o do T-Cross, pra vocês terem uma ideia. Eu achei o couro do volante do T-Cross melhor, um pouquinho mais macio. Aqui eu achei um pouco mais duro, pelo menos nessa versão aqui. Achei um couro um pouquinho mais simples do que o daquela versão do T-Cross. Bom, lembrando que aqui é o Jetta Comfortline, lá é o T-Cross Highline, né? Que é o topo de linha, sem todos os opcionais ali disponíveis, mas é o topo de linha, né? Tô quase entrando aqui no Rodoanel, nós rodamos 14 km, quase 15 km e tá uma média de 14 km com litro de álcool, lembrando que aqui a velocidade é baixa e tal. Bom, falar um pouquinho do Rodoanel, pessoal. O Rodoanel é uma estrada que liga várias outras estradas em São Paulo para tirar o fluxo do centro expandido da capital. Foi criado há um tempo atrás justamente para isso, para que os caminhões não circulassem dentro do circuito urbano, né? Para não precisar vir até a cidade, né? Também para não congestionar o trânsito da cidade. E é relativamente plano, então as descidas tem um pouquinho de descida e subida, tal, mas é uma boa. Os carros que têm passado aqui no canal, todos eu tenho feito o teste lá para ter um parâmetro de comparação, sem deslembrar que realmente o consumo de combustível é uma coisa muito particular, né? Muito particular. Nesse carro eu já fiz diversos tipos de consumo. Eu não tenho uma rotina de andar, às vezes eu ando um pouco mais rápido por necessidade, outras vezes eu ando um pouco mais devagar, tal, também por uma questão de necessidade, e ando com ar-condicionado, ando sem ar-condicionado, com um monte de gente no carro, sem ninguém no carro, então meu consumo nunca é regular, assim, nunca é tão regular, então depende muito, né? E aqui não é diferente. Então o T-Cross aqui, se não me engano, com o mesmo motor fez 15,5 km com litro até o final do teste. Vamos ver como é que vai ser o teste com o Jetta, com o mesmo motor e a carroceria sedã, né? Lá é um SUV, entre aspas, e aqui é um sedã. Vamos ver como é que vai ser. Chegando aqui no Rodoanel, com 13,5 km por litro. Vamos de Jetta. Ar-condicionado ligado, cruise control ativado. Vamos aumentar a velocidade para 90. Vamos diminuir um pouquinho aqui primeiro, até deixar o carro passar aqui do lado esquerdo. E vamos deixar em 100 km por hora assim que esse carro passar. O carro passou. Aqui você consegue alterar a velocidade do cruise control de 10 em 10, isso eu gostei. É só apertar esse botão aqui, isso eu gostei. Bom, 14 km por litro por enquanto. Ar-condicionado ligado, como eu falei. E vamos de Jetta TSI apenas com 20,9 km rodados. Vamos ver como vai ser no total. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que na estrada o comportamento dele é completamente diferente. Ele não tem muito ruído interno, mas ele continua copiando bastante as imperfeições da estrada. Então ele vai, por exemplo, nessa estrada aqui que é de cimento, ele fica chacoalhando um pouquinho, o que incomoda os passageiros, assim. Ele vai dando uma chacoalhadinha, tal, como vocês estão vendo no próprio vídeo, mas é muito estável, né? A suspensão dele é firme, mas é muito estável. Como nós fizemos testes com vários carros, então, por exemplo, eu me sinto mais bem isolado dentro do Compass, do Kicks, até do Corolla que eu fiz uma viagem outro dia, do que no Jetta, né? Então aqui eu escuto muito barulho do mundo lá fora,
os caminhões passando, o carro passando do lado esquerdo, tal. Sinto bastante contato do pneu no asfalto também, assim como eu escutava no T-Cross. Então é isso que eu acho que realmente falta aquela parte do isolamento, assim, um isolamento mais compatível com o valor do carro, né? Assim como a gente vê no Corolla, a suspensão do Corolla que é bem isolada, a suspensão do Jeep. Veja bem, não estou comparando o balanço da suspensão nem o conforto da suspensão, mas sim o investimento que você faz e o retorno que você tem de isolamento acústico, de refino de carro. É isso que eu estou me referindo aqui. E o consumo está em 14,4, rodamos 25,3 km, vou voltar de 30 em 30 km por aí. Cliquei no Cruise Control para retomar a velocidade de 100 km por hora depois de sair dos 40 do pedágio, e ele vai retomando aqui, ó, devagar, para atingir realmente os 100 km por hora. Isso eu gostei bastante, que era diferente, por exemplo, do Compass, que ele se deixava a velocidade pré-programada, ele acelerava muito forte e era desconfortável. Aqui não, ele foi retomando a velocidade devagarzinho até chegar nos 100 km por hora. Boa, garoto, muito boa, garoto. A região que vocês gostam de ver aqui, olha só, que bonito. O túnel construído no meio da montanha. E estamos aqui com 14,6 km por litro de combustível, quase 40 km rodados. Cruise Control ativado em 96 km por hora, 97, porque ele alterna muito aqui a velocidade na descida. Ele não é adaptativo, né? Ele não freia o carro, mas tudo bem por aqui. Pessoal, talvez uma das coisas que mais agradem no Jetta é justamente essa questão do motor, né? Do motor ser bem disposto, mesmo na versão 1.4, e essa economia de combustível, porque 14,3 km por litro que ele está fazendo agora, num carro com esse peso, um sedã médio, não é para muitos, né? É para poucos realmente. Então, talvez seja isso o maior incentivador, assim, de você buscar um modelo que é o desempenho e baixo consumo de combustível, né? Mas no geral, no restante, em todos os outros quesitos, ele está na média, um pouco abaixo da média dos concorrentes, tá? É um carro bom realmente, mas não está acima dos concorrentes. Ele está um pouco abaixo da média dos concorrentes, assim, na questão do isolamento acústico e do valor de mercado, inclusive. Então estou aqui nessa pista meio rugosa, assim, né? Ó. Você vê que o carro sente inteirinho o asfalto, né? Então ele dá uma copiada em todo esse piso aqui, ó. Você vai meio sacolejando aqui dentro do carro, naquela característica típica dos Volkswagen. Mas, olha só, 14,7 km por litro em 64 km rodados. Chegando ao final de mais um teste de consumo aqui no nosso canal. Consumo rodoviário Jetta TSI 1.4, 71,8 km rodados, 14,5 km por litro. Para um sedã médio com essa potência, 150 cavalos no etanol, né? Com essa potência, esse torque, essa disposição para andar aqui, e esse peso, tá mais do que suficiente, tá aprovado, né? Muito bom, realmente, muito bom. 14,6 agora, dá uma melhoradinha aqui, ó. Solzinho invadindo aqui o carro. Essa versão não tem isso filme, né? Final de teste, 14,6 km por litro em 74,4 km. Estamos nos aproximando aqui da marca dos 39 mil km, que é o final do nosso teste. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não deixa de compartilhar esse vídeo, deixar aquele like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência, até nossas próximas histórias. Fui!